Aleluia. Podemos dar glória a Jesus nesta tarde? Amém. Acredito que Deus já tem falado aos nossos corações. Mas Ele ainda quer falar à tua vida nesta tarde mais uma vez. Estamos chegando ao último mês deste ano. É a altura de fazer contas. Estamos prontos para fazer contas? Sim? Quantos estão prontos para fazer contas? Posso ver os vossos braços levantados? Podeis tomar os vossos lugares. E agora que eu já vi que tenho uma assistência pronta para fazer contas, eu gostava de vos dizer que há perguntas que nós precisamos de fazer no final deste ano. Quem não faz perguntas acerca do que aconteceu num determinado período de tempo vai cometer os mesmos erros a seguir. É fácil perceber isso, não é? Se nós não olhamos para trás, não percebemos o que fizemos bem, não percebemos o que fizemos mal, nós não vamos voltar a fazer o que fizemos bem e vamos repetir o que fizemos mal. Mas se nós olharmos para trás, nós podemos fazer um balanço da nossa vida. E nesta tarde é meu propósito que tu possas fazer um verdadeiro balanço. Fazer algumas perguntas relacionadas com este ano de 2024 e pensar bem como é que queres viver o 2025. Olha, este ano foi um ano com muita coisa. Infelizmente nem todas foram muito bonitas. Concordam comigo? Pense só nestes últimos dias. Os nossos vizinhos, aqui no país do lado, passaram dias muito dramáticos. Bem, se me dissessem no verão que aquilo podia acontecer em Espanha, eu dizia já, não acredito. Mas aconteceu. O que aconteceu ao longo deste ano, ou o que tem vindo a acontecer ao longo deste ano, em Israel e nos países à volta, tem sido algo verdadeiramente dramático. A forma como a guerra na Ucrânia tem escalado e o susto, ou o medo, ou o receio dela poder escalar para a Europa, tem sido algo dramático. Temos visto nestes últimos dias, no nosso próprio país, pessoas perderem grande parte dos seus rebanhos com uma peste que apareceu por aí. E nós perguntamos, como é que isto é possível? Eu acredito que Deus tem colocado diante de mim e diante de ti a oportunidade de nós pensarmos um pouquinho. De nós pensarmos que foi ao lado, podia ter sido aqui. Foi com os nossos vizinhos, podia ter sido na nossa casa. E de pensarmos um pouquinho. Então a primeira pergunta que eu gostava que nós fizéssemos hoje é: até quanto? Façam lá as vossas contas. Façam lá as vossas contas e vejam até quanto é que eu estou. Eu gostava de vos dizer que 2025 vai ser excelente e não vai acontecer nada. Vai ser o melhor ano possível. Se vocês gostarem de uma boa mentira, aceitem esta. Porque nem eu, nem ninguém pode dizer isto. Só Deus sabe o que é que vai acontecer no ano 2025. Mas uma coisa eu sei, eu tenho que perguntar a mim mesmo, até onde é que eu estou preparado? Qual é o meu
nível de preparação. Eu gostava que viesseis comigo ao livro de Amós. E eu gostava de ler convosco, por favor, no capítulo 4 e a partir do verso 6. Eu irei ler a nova tradução na linguagem de hoje. E o Rodrigo já fez o favor de me colocar aqui atrás o texto. Se vocês quiserem, podereis seguir por ali. Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não. E nesta, tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam o bastante nem para matar a sede. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu os castiguei com ventos muito quentes e com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras e com as oliveiras. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Fiz cair sobre vocês uma praga como as que mandei contra o Egito. Fiz com que os moços morressem nos campos de batalha e deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Fiz com que o mau cheiro dos corpos que estavam apodrecendo se espalhassem pelo acampamento. Assim mesmo, vocês não se voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E destruí as cidades como fiz com Sodoma e com Gomorra. Vocês escaparam como se fossem um galho que no último momento é tirado do fogo. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Por isso, povo de Israel, eu os castiguei e já que vou castigá-los, preparem-se para se encontrar com o seu Deus. Eu, o Senhor, falei. Até aqui a palavra do Senhor. Tantos problemas. E sabe uma coisa? As pessoas continuaram sem estar preparadas. Meus amados irmãos, à medida que o tempo tem passado, à medida que as calamidades têm levantado, à medida que os problemas têm amontoado, à medida que nós olhamos à nossa volta e vemos isto e aquilo e outras coisas a acontecer, há uma coisa que eu preciso dizer: pode acontecer comigo e eu posso precisar de me encontrar com o meu Deus. O que é que eu vou dizer? O que é que tu tens para dizer? Que contas lhe poderás dar? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Nesta tarde, a primeira pergunta que eu queria que nós respondêssemos cada um per si é: o que é que eu iria dizer ao meu Deus? O que é que eu não posso dizer? Primeiro, eu não posso dizer: Deus, eu estou aqui, mas eu sou muito bom. Deus olhou do céu à terra e não havia um justo. Segunda coisa que eu não posso dizer é: Deus, eu não mereço. Eu mereço uma coisa bonita. Será que eu mereço alguma coisa mesmo? Terceira coisa que eu não posso dizer é: eu vou dar a volta a isto. Deixem-me dizer-vos, todas estas calamidades que têm acontecido no nosso mundo, se fosse possível dar a volta com facilidade, ninguém estava passando por elas. Ninguém estava passando por elas. Então o que é que eu posso dizer? Posso dizer 3 coisas. A primeira delas, eu posso dizer: Deus, eu não conto comigo, mas eu conto com Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário por mim. Aleluia!
Eu quero te dizer uma coisa, no meio do problema, no meio da dificuldade, tu podes não poder contar com ninguém, tu podes não poder contar com os teus amigos, tu podes não poder não contar com a sociedade, tu podes não poder contar nem sequer contigo. Mas mesmo que a tua vida termine aqui, tu podes olhar para aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e quando os teus olhos se fecharem, podes estar com Ele para sempre, por toda a eternidade. Então tu podes contar com Cristo. Aleluia! Amém! Segunda coisa, não posso contar com a minha justiça. Será que tudo o que eu faço é justo? Será que tudo o que eu penso é justo? Será que tudo o que eu digo é justo? Será que todas as minhas motivações são justas? Não, não são. Como é que eu posso apresentar-me diante de Deus e falar de justiça? Na verdade, não posso. Na verdade, não tenho como fazer. Mas Deus fez por mim. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. E agora, eu não me apresento diante dele com a minha justiça, porque essa não existe. Mas eu apresento-me com a justiça que Jesus Cristo colocou na minha vida. Nesta tarde eu quero te dizer, eu não sou justo, mas Deus tem colocado em mim a justiça de Cristo. Aleluia! Estou preparado para me encontrar com Deus? Estou preparado para me encontrar com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo fez. E nesta tarde, deixa que te diga que tu podes estar preparado para te encontrares com Deus se deixares que Jesus Cristo coloque na tua vida aquilo que Ele fez por ti na cruz do Calvário. Aleluia! Bem, eu disse que vos queria falar de 3 perguntas, não posso ficar só numa. E a segunda pergunta tem a ver com uma retrospectiva que eu preciso de fazer em relação ao ano 2024. Será que foi tudo mal no ano 2024? Será que eu não tive coisas boas no ano 2024? Será que Deus não me deu nada neste ano de 2024? De certeza que deu. Há coisas que Deus me deu. E deixem-me dizer-vos nesta tarde, o ano de 2024 teve coisas boas. Amém? Até a força com que nós conseguimos levantar os nossos braços e dizer Amém. Tem a ver com as forças que Deus nos tem dado. Amém? O que é que eu tenho feito com aquilo que Deus me tem dado? Deixem-me abrir para vós 3 ou 4 coisas. O que é que eu tenho feito com a herança do Senhor? E a Bíblia diz que os nossos filhos são a herança do Senhor. A nossa família. Amém? Não podemos dar graças a Deus pela nossa família. Olhe, por algum dinheiro. Não temos os bilhões de dólares ou de euros, mas temos o suficiente para viver em cada dia. Amém? Olhe, pela nossa saúde. Você quer saber quanto é que vale a sua saúde? É só ficar uma altura em que começa a ficar doente e a perder a saúde. Você vai logo dar valor ao que tem. Olhe pelas nossas habilidades. As nossas habilidades. Aquilo que nós conseguimos fazer. As nossas oportunidades. Este ano Deus deu-te oportunidades. Amém? Deixem-me fazer uma pergunta. O que é que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu?
Primeira coisa que nós não podemos fazer é acharmos, eu tenho isto tudo porque eu sou bom. Sabe porquê? Você está a agradecer à pessoa errada. Não agradeça a si, porque se você tem alguma coisa é porque Deus lhe deu. Amém? Muitas pessoas têm caído no erro de dizer, eu consegui tudo. Não, Deus deu uma oportunidade de eu ter. Aleluia! Mas deixe-me fazer a pergunta de uma forma diferente. Como é que nós temos cuidado, lidado com aquilo que Deus nos deu? A família é uma coisa importante. Para mim é importante. Quantos podem dizer que a família é importante? O que é que temos feito com a família? Lembrei-me de um exemplo que queria trazer para vós nesta tarde. Venham lá comigo a Jó, no capítulo 1. Jó, no capítulo 1, e a partir do versículo 4. E diz assim, iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno do dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó preocupava-se com a sua família. E deixem-me dizer-vos, nesta tarde, nós fomos chamados para nos preocuparmos com a nossa família. Para nos preocuparmos levando a nossa família em oração diante de Deus. Amém. Amém. Amado irmão, prezada irmã, cada membro da sua família deve o seu nome ser levado à presença de Deus por si todos os dias. Deixem-me falar agora aqui para os mais novos. Quem é que são os mais novos? Mais novos até aos 80 anos. Ouçam, por favor, estou falando para os adolescentes, estou falando para os jovens. Muitas vezes a vida corre-vos bem, vocês atribuem tudo a qualquer coisa. Mas eu quero dizer-vos que grande parte dos vossos sucessos se deve aos vossos pais, aos vossos avós, aos vossos tios, àqueles que todos os dias dobram os seus joelhos e levam o vosso nome até à presença de Deus. Mas, meus amigos, isto é bom, mas não deve ser suficiente para vocês. Precisam de ser vocês também a dobrar os vossos joelhos e a levar o nome de toda a gente até à presença de Deus. Chega de dizer, não, isto está tudo a correr muito bem, eu até vou ao culto ao domingo, ou eu até vou de vez em quando ao culto. Chega! Tu precisas de ser tu próprio a ir à presença de Deus e dizer, Senhor, eu quero levar a minha família, eu quero levar os meus pais, eu quero levar os meus irmãos, eu quero levar as minhas irmãs, eu quero levar aqueles que me são próximos. Eu não sou apenas alguém que desfruta, mas eu sou parte da família. Sou parte da família capaz de levar os outros até à presença de Deus. O que é que eu faço com os meus bens? Primeira pergunta que temos que fazer é porque é que eu tenho os meus bens? Primeira pergunta que precisamos de fazer é porque é que na minha mão eu tenho
isto e eu não tenho só metade. Talvez se perguntar de outra maneira, porquê que eu consigo aquilo que eu consigo? Qual é a razão? Um homem rico. Ele disse alguma coisa muito importante. Este homem rico chamava-se Davi. E encontramos no livro de 1 de Crónicas, no capítulo 29, e no verso 14. Tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Tudo vem de ti. Amados irmãos, Deus é o dono de todas as coisas. Tudo vem dele. E quando nós damos alguma coisa, damos da mão dele. Foi ele que pôs na nossa mão. Amém? Olha, meu amado irmão, prezada irmã, quando eu percebo que tudo vem de Deus, eu tenho que pensar que tudo o que eu tenho tem que ser bem administrado, porque foi colocado na minha mão por ele. Segunda coisa, porque tudo vem de Deus, tudo o que está na minha mão, eu tenho que tributar gratidão a ele, porque ele colocou na minha mão. Amém? Sabe quantas mãos há por aí? Ele podia pôr em qualquer uma, pôs na tua. Pôs na minha. Então eu estou grato a ele. Somos gratos a Deus? E sabe uma coisa? Se nós já percebemos como é que isto funciona, nós também podemos pedir da forma certa. E sabe uma coisa? Se você acha que precisa de aumentar o seu sustento, você não tente, pela sua forma, ludibriar alguém, fazer uma jogada com alguém. Fale com Deus, porque é Ele que coloca. Aleluia! Quantas pessoas têm procurado passar por cima de toda a gente, pisar toda a gente para ficar um pouquinho melhor. Se eu acredito que é Deus que coloca o que eu necessito na minha mão, eu coloco a minha oração diante dele, certo de que ele vai responder. Amém! Como é que eu lido com as minhas habilidades, com as minhas oportunidades? Eu não sei se você já reparou, mas você tem habilidade para um conjunto de coisas. Já reparou nisso? Não. Porquê? Já reparou quantas vezes você não fez nada e parece que as oportunidades lhe apareceram na sua frente? Porquê? Tudo vem de Deus. E deixem-me pensar convosco na última pergunta. Nós servimos a Deus? Sim? É interessante que Moisés tinha uma mensagem da parte de Deus para Faraó. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Deus não escolheu um grupo de sacerdotes para o servir. Deus escolheu o povo para o servir. E a minha pergunta é: como é que eu tenho servido a Deus? Se eu digo que sirvo a Deus, que sou servo de Deus, que Ele me chamou para ser seu servo, o que é que eu tenho feito? Li há dias uma história muito interessante. Alguém foi comprar um carro e dizia: o melhor carro do mundo. Aquela pessoa tinha muito dinheiro e chegou lá para comprar o carro e disse: é mesmo este, eu nunca vi um carro tão bonito quanto este.
E qual foi o espanto? Que quando olhou para dentro do carro, não tinha volante. E ele perguntou ao vendedor: olha, como é que eu conduzo um carro destes? Isto é um carrão. E o vendedor disse: não conduz. Mas que carro! Abriu as portas, sentou-se lá dentro, ligou o rádio e disse: que carro! A seguir, ele perguntou ao vendedor: olha, desculpe, só uma pergunta. Este carro tem um motor a gasolina ou a gasóleo? E o vendedor disse-lhe: não tem motor. Não tem motor? Não, o carro não tem motor. Isto é apenas o melhor carro do mundo. Que coisa extraordinária! Não tem volante, não tem motor. Ele, entretanto, lembrou-se de uma coisa e disse: como é que o carro anda? E ele disse: não anda. É só para você ter em casa o melhor carro do mundo. Sabe uma coisa? Às vezes nós queremos ser apenas servos de Deus, mas não queremos servir. Queremos ser o melhor carro do mundo que não anda. É só para estar lá a enfeitar em casa. Deus chamou-te a ti e a mim para o servirmos. Amém? E agora Ele pergunta: tu queres servir-me? De outra maneira, tens-me servido? De outra maneira ainda, tu és meu servo, és mesmo ou é só daqueles de enfeitar? Como tem sido 2024? Estamos no último mês. Disse que era a altura de fazermos contas. Deus quer fazer contas contigo. Mas primeiro tu precisas de fazer contas contigo próprio. Queres ser servo de Deus? Não podes ter só o título. Tu precisas de o servir. Mateus capítulo 25 e no verso 14, Mateus capítulo 25 e no verso 14, diz a palavra do Senhor: porque isto é também como um homem, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. E da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Lembram-se que eu comecei hoje por dizer que era a altura de fazermos contas? Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom, fiel. Sobre muito te colocarei, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Veja o que ele diz: aqui tens
o que é teu, não fiz nada. Acho que a única coisa que aquele homem não tinha era sono, porque ele deve ter dormido o tempo todo que o Senhor teve para fora. Sabe o que é que ele lhe disse? Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei. E devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse, recebia-o com juros. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10 talentos. Tirai e dai ao que tem mais. Veja, porque qualquer que tiver será dado. E terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Deus tem dado talentos a cada um de nós. Estamos falando de dons. Dons naturais, capacidades. E mesmo aquele que diz: eu não tenho jeito para fazer nada. Bem, pelo menos já tem jeito para se queixar. Todos nós temos jeito para fazer alguma coisa. Todos nós temos habilidade para fazer algo. E se você acha que não tem habilidade para fazer nada, procure bem, porque eu não acredito que Deus tenha se esquecido de um só. A todos Deus deu alguma capacidade. E Deus espera que tu o sirvas com as capacidades que Ele te deu. Veja, 5 talentos, trouxe 10. Servo bom. O outro só tinha 2. Não era, deixem-me usar a expressão, não era tão jeitoso como o primeiro. E chegou-se ao pé do Senhor e disse-lhe: Senhor, tu deste-me 2 talentos. Eu trabalhei bem com eles. Estão aqui outros 2. Estão aqui 4. Qual é a diferença do tratamento do primeiro para o segundo? Não é nenhuma. Bom servo, fiel. Depois veio o último. Bem, o último não era assim realmente uma pessoa muito jeitosa. E ele não foi avaliado pela sua falta de talentos. Ele foi avaliado por aquilo que ele fez com o pouco que tinha. E ele disse: Senhor, eu nem sequer investi o teu talento e trouxe outro igual. É exatamente o mesmo. É a mesma coisa que eu receber uma moeda de 50 cêntimos e dizer: está aqui, e é a mesma moeda, eu nem sequer a troquei por outra. Ficou guardado lá na terra. Meu amado irmão, prezada irmã, Deus quer que tu uses tudo aquilo que Deus te deu. Ele não te está exigindo que tu recebas muito. Ele está-te exigindo que tu uses o que tens. Ele não te está pedindo que tu tenhas o que não tens. Ele não te está pedindo que tu tenhas aquela capacidade ou a outra. Ele apenas está-te dizendo: com aquilo que eu te dei, usa para me servires. É tempo de fazermos contas. Como estamos fazendo nós? É tempo de pensarmos um pouco. Será que o nosso quintal é o destino daquilo que Deus nos tem dado? Ou será que nós temos usado aquilo que Deus nos tem dado? E sabe uma coisa? Quando nós usamos, o talento vai crescer. Isso quer dizer que aquilo que Deus nos deu, nós vamos passar a ter mais. Não me estou agora a referir de bens monetários, bens financeiros. Estou-me a referir de capacidade para o servirmos. E se tu achas que tens pouca capacidade para fazer seja o que for,
começa a fazer alguma coisa. E isso vai começar a crescer. Porque Deus vai começar a abençoar-te e a colocar em ti capacidade que tu nunca descobriste que tinhas. O que tens feito com o talento que Deus te tem dado? Sabe como é que acabou a história daquele homem que tinha um talento e que o guardou? Os outros foram apelidados pelo Senhor como bom e fiel servo. Este foi apelidado como servo inútil. Servo inútil. Servo que não serve para nada. Sabe porquê? Porque este servo não utilizou aquilo que Deus lhe deu. Estamos no último mês de 2024. Um ano com muitas... Eu diria que foi um autêntico puzzle. E eu trouxe 3 perguntas que gostava que meditássemos nelas. A primeira, estamos preparados para nos encontrar com Deus? Se não estás preparado para te encontrar com Deus, começa a tratar disso já. Agora. Não sabes quanto tempo tens. Ninguém te vai avisar. Prepara-te para te encontrares com Deus. Segunda coisa, é o que é que tens feito com aquilo que Deus te tem dado? Tens sido um bom mordomo? Tens cuidado bem das tuas coisas? E a terceira pergunta é: servimos a Deus? Somos seus servos? Somos mesmo? Como é que o temos servido? Como tem sido a nossa prestação enquanto servos? Será que podemos ficar de pé nesta tarde? E eu pedia que nós inclinássemos as nossas cabeças. E se porventura temos aqui alguém nesta tarde que ainda não sabe o que é que vai acontecer se tiver que nesta hora se encontrar com Deus, eu quero dizer que tu podes falar com Deus e dizer: meu Deus, eu não posso contar comigo, mas eu conto com aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Pede que Jesus Cristo, através do seu sangue, possa cobrir a tua vida, para que tu possas encontrar verdadeiramente com Ele, para que possas estar disponível para te encontrar com Ele. Se os teus filhos, se a tua família, se aquilo que tu tens, se aquilo que tu és é alguma coisa que tu tens gerido mal. Quantas pessoas têm gerido mal aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Nesta tarde tu podes fazer diante de Deus um compromisso e dizer: a partir de agora eu vou pegar naquilo que Deus me deu e eu vou gerir de uma forma diferente. Eu vou tratar, eu vou lidar de uma forma diferente. Talvez tenhas achado que tudo o que tens é porque é teu, porque tu és bom, porque tu consegues, porque tu és melhor. Olha, tu precisas de olhar para Deus e dizer: Deus, obrigado, porque tu tens colocado isso tudo nas minhas mãos. E por último, se tu achas que és servo, mas que és como aquele carro, o melhor carro do mundo, isso só serve para tirar fotografias e pôr nas redes sociais, não serve para mais nada. Tu precisas mesmo é de servir a Deus com aquilo que tu és, com as capacidades que Ele te deu. E se Deus está colocando no teu coração, se Deus está colocando dentro de ti um
desejo de mudar isso. Talvez tu podes dizer, mas eu não fiz nada, mas ao longo deste tempo eu não tenho feito nada. O que eu tenho feito é muito pouco. Eu quero servir a Deus. Eu quero te dizer que Deus tem uma porta aberta para ti. Fala com a liderança da igreja. Fala e diz o teu desejo, coloca o teu desejo. E eu acredito que Deus, Ele vai trazer uma oportunidade, uma porta, porque Deus tem como plano que cada um daqueles que foi salvo pelo sangue de Jesus possa ser um verdadeiro servo de Deus. Deus quer que tu sejas um servo bom, um servo fiel. Coloca-te nas suas mãos. Coloca-te nas mãos de Deus. Deixa que Deus toque na tua vida. Determina que este 2025 não vai ser um ano de ver coisas bonitas. Determina que este 2025 vai ser um ano de te colocares nas mãos de Deus para tu próprio seres parte de coisas bonitas que Deus quer fazer nesta cidade e nesta igreja. Depende de ti. Depende do teu coração. Depende da tua determinação. Que vais dizer a Deus nesta tarde? Fala com Ele agora. Que lhe vais dizer? Deus da glória, nós queremos orar em nome de Jesus nesta tarde. Sabes, 3 perguntas que têm sido colocadas diante de ti, Senhor. Abençoa cada um de nós a analisar as nossas vidas e diante de ti tomarmos uma decisão. Uma decisão de estarmos preocupados para nos encontrarmos contigo. Uma decisão de lidarmos com tudo aquilo que tu nos dás. Numa atitude de gratidão. Mas também, Senhor, que nós possamos ser teus servos. Que nós possamos servir-te de todo o nosso coração. E que o teu nome possa ser exaltado grandemente através das nossas vidas. Abençoa-nos para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. 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 Se porventura nesta tarde tu precisas de falar com Deus acerca de algum destes assuntos, ainda por alguns instantes, fecha os teus olhos e fala com Deus agora. Fecha os teus olhos e coloca diante de Deus esta situação. Talvez no teu silêncio, ou se desejares abrir a tua boca e falar com Deus numa voz mais audível, sempre está à vontade, mas fala com Deus agora. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Nós vamos tomar os nossos lugares.